Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Este programa era para ter entrado ao ar quarta-feira passada, mas nós pedimos desculpas porque tivemos alguns problemas técnicos e estamos conseguindo colocar no ar hoje, segunda-feira, até para você começar a sua semana mais inspirado, embalado pelas reflexões, e olha que são reflexões muito importantes, que esse programa sem dúvida trará. Você já parou para pensar o que nós temos que fazer para se manter sãos em meio ao caos do mundo moderno, em meio às guerras, aos malefícios, né, que são perpetrados por tantas instâncias individuais, coletivas e etc., a pressão do dia a dia, de você ter que ganhar a vida, de você ter que muitas vezes lutar contra a desonestidade dos outros, como se manter são, equilibrado, né, diante de um mundo que ainda não está bem longe de ser aquele, entre aspas, paraíso que todos nós gostaríamos, né, que fosse. Pois é, o programa de hoje vai fazer uma reflexão com dois convidados muito especiais sobre isso. Antes, porém, eu quero pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o teu like e depois de assistir o programa, deixe a sua opinião, nem que seja um oi para nós, porque é o conjunto dessas ações que permite que o YouTube nos localize e divulgue os nossos vídeos. Quero lembrar também da campanha de auxílio ao canal Realidade Fantástica, que já estamos colocando em ação há algum tempo, e agradecer por todos os insumos que já nos foram enviados, todas as doações. Está aparecendo aí um QR Code que vai remeter à nossa chave Pix, onde você pode fazer sua doação em qualquer valor, não importa o valor. O que importa é com que energia que você pode nos ofertar, porque toda ajuda nos é necessária, é importante nessa luta que nós fazemos de manter um canal sério, um canal equilibrado e um canal que versa assuntos, né, sobre assuntos que não são muito populares, que é o ocultismo, o esoterismo e as paraciências. Então, nós realmente precisamos contar com a ajuda de todos os nossos queridos amigos, seguidores. E hoje nós vamos receber no canal a Shelly Pazini. Ela já esteve aqui com a sua simpatia, oferecendo as suas reflexões. É uma pesquisadora, é uma buscadora espiritual que tem um estilo de vida muito interessante e ideias muito especiais sobre a busca humana que vale a pena compartilhar. E estaremos também aqui com o nosso querido Humberto Lindgruber, que já participou do canal há algum tempo, creio que umas 2 vezes, e também é outra pessoa muito inspirada. Faremos um diálogo aqui para acharmos, né, esse ponto axial de se manter calmo em meio a esse caos moderno. Então vamos ao nosso papo. Então, conversando agora com a Shelly Pazini, com o nosso querido Humberto Lindgruber, ambos já estiveram aqui no canal compartilhando um pouquinho do seu conhecimento e hoje eles vêm para esse primeiro bate-papo com um tema que, como nós salientamos na apresentação, é mais do que essencial: como se manter calmo em meio a um mundo aparentemente caótico. Senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Janil, graças a Deus, tudo em paz, tudo em paz. Tudo bem também. Perfeito. Quero pedir licença para o Humberto e começar com a Shelly, né? Shelly, vamos dar as honras às damas. Shelly, como é que você lê? A gente está passando aí, né, por tanta coisa. São mais ou menos 10 guerras acontecendo nesse momento no planeta. Nós temos uma série de questões sociais graves, né, sendo engendradas aí em várias civilizações, raças e etc. E tudo isso deixa as pessoas inseguras. Como se manter calmo? Como manter a serenidade e a esperança? Além do mais, a esperança em meio a tudo isso. Então, Jamil, a gente sabe que a gente vive num mundo de mudanças, né? E tudo isso que está acontecendo é cíclico. De certa forma, tudo isso já foi previsto, já aconteceu aqui no mundo. E eu percebo que o que torna a gente frágil diante das coisas, das situações que estão acontecendo, é o fato da gente querer uma estabilidade que não muda, algo que permanece. E isso faz com que o nosso equilíbrio falte, porque a gente se desarmoniza quando a gente começa a entrar em conflito com aquilo que se apresenta no mundo. Então, olhar para tudo que está acontecendo como algo mutável e esperado, isso já faz com que a gente se acalme aqui dentro, porque são coisas que não estão dentro do nosso controle. E quando a gente não tem controle,
geralmente vem o desespero, vem aquela sensação de impotência, do não saber o que fazer. Mas é exatamente o momento da gente ativar nossa fé naquilo que é maior, naquela guiança que nós sabemos que nós temos, mas que muitas vezes a gente troca essa fé pelo controle e a gente quer manter a nossa vida sempre naquela linearidade, conforme nós achamos que deve ser. Mas eu tenho, assim, plena convicção de que nada é aleatório e que tudo acontece por um motivo, seja ele por plantios bons ou não tão bons assim. Então, nós, como humanidade, estamos aqui hoje colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. E agora é a hora da prova, né? De colocar realmente à prova tudo aquilo que a gente, talvez, todos esses anos tenhamos buscado aqui, nessa senda, nesse caminhar, tanto sedentos por conhecimento. Agora é o momento da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que aqueles que passaram antes de nós aqui trouxeram, e que a gente leu com tanta vontade, que a gente pesquisou com tanta vontade, mas será que a gente realmente consegue trazer todas essas informações, esses instrumentos para a prática, agora real, no momento em que as coisas começam a ficar meio estranhas? Sem dúvida, como você falou, é a hora da prova, né? Vamos ver até onde nós realmente assimilamos todo esse conhecimento, que não é pouco, né? Que já está aí ofertado à humanidade. Humberto, meu querido, como é que você vê tudo isso? Eu assim, fiquei pensando um pouco sobre esse tema, e a palavra fidelidade vem sempre em mente, né? A gente ser fiel à nossa alma, fiel àquilo que pulsa no nosso interior, né? É você ter, como a Shelley falou, esse tema é fundamental, você tem a fé ardente de que há uma inteligência suprema por trás de tudo, né? E que somos nós em essência, né? E que nós estamos completamente guiados, só que nós fomos forjados numa cultura mental. A gente, às vezes, se alinha com o nosso ser. Eu acho que é nesse ponto que podemos ter a fortaleza interior. Ficamos em silêncio, temos fé, mas a fé não é suficiente para você ser obediente, né? Você se deixar ser guiado pela tua luz interior. Então a gente desconfia, a intuição vem, a gente não segue, então a gente usa a razão todo o tempo. Então a gente está sempre duvidando daquilo que é real, daquilo que nós somos, né, em essência. Então, como outro dia eu estava pensando que o planeta também sofre por profundas transformações, né? E nós estamos segundo todos os autores, filósofos, espiritualistas que eu leio, estão passando por um final de ciclo. Ou a gente acredita que o bem está por trás de tudo, e, na verdade, a gente aceitar uma coisa inaceitável, que é uma catástrofe, pessoas com fome, guerras, você aceitar isso como uma coisa que está sob a égide de um poder superior, contraria toda a lógica mental. Mas, no fundo, a gente sabe que o bem está por trás disso, tá certo? E outro dia eu estava fazendo compra no supermercado e com um carrinho, a gôndola está lá, com doces, embutidos, biscoito, pão, geleia, tem tudo lá. Aquelas coisas não caem na gôndola no seu carrinho de compra. Você vai lá e seleciona e coloca. E aí engorda, diabetes, um monte de problemas associados à tua alimentação. Então, fazendo uma analogia, a gente se alimenta hoje de quê? Tem um portfólio enorme, né? Na internet, livros, você pode escolher e selecionar aquilo que está aderente à tua alma, aquilo que eleva a tua alma em consciência,
ou você pode escolher um cardápio totalmente diferente. Então, eu acho que a gente, frente a isso tudo, eu acho que temos que ficar em silêncio. E como a Shelley falou, reforçando uma profunda fé na providência divina, que a tudo sabe e a tudo vê, e fidelidade àquilo que vem da nossa alma. Esse é o nosso ponto de equilíbrio, é o nosso eixo de sustentação. E você salientou bem, né, Humberto, esse eixo, né, que muitas pessoas nem sabem que existem, né, outros apenas sabem teoricamente, mas nunca vivenciaram esse eixo. Quando ele é encontrado, a gente começa a visitar, né, assim, gradativamente, fazer breves, às vezes, visitas a esse eixo, através da meditação, sentir algumas inspirações. Vocês acham que como nós podemos harmonizar isso com as ações necessariamente práticas que nós podemos fazer também em auxílio ao próximo? Como equilibrar essas duas instâncias, né? A interiorização, a busca da sabedoria, mas também reverter isso num modo de ajuda efetivo. Olha, o conhecimento ele só é válido quando ele é colocado em prática. E talvez por isso nós tenhamos tanta dificuldade em encontrar os elementos necessários para cada momento desafiador da vida. E é muito comum a gente beber da fonte, de várias fontes, se tornar, como o Humberto diz, um intelectual, aquela questão de deixar a mente sempre em primeiro plano, regendo tudo, e a gente se esquece que é na prática que o conhecimento internaliza, se torna parte daquilo que nós somos. Então, é como se nós estivéssemos vivendo uma overdose de informações, de conhecimento, almejando sabedoria, mas essa sabedoria nunca vai chegar se nós não nos colocarmos em prontidão para auxiliar. Então, agora o mundo está mostrando coisas maiores, as coisas estão se aproximando mais de nós, está ficando mais palpável, mais próximo, mas a vida sempre trouxe desafios para que a gente se colocasse a postos para auxiliar. E o quanto nós nos dispomos a fazer isso. Então, eu vejo que uma maneira de a gente olhar para o mundo e não se desesperar com a maneira como a gente enxerga o que está acontecendo é se colocar à disposição, é se colocar em prontidão. E isso não significa largar os teus afazeres, deixar a tua casa e ir até o local onde aquilo está acontecendo para auxiliar as pessoas. Não. O equilíbrio se faz, como você falou, né, Jamil? A meditação tem tantas vias, o silenciamento, como o Humberto trouxe também, a importância de você, com você mesmo, manter uma linha de equilíbrio interno. E como você tinha falado anteriormente, tem pessoas que nem sabem o que é esse equilíbrio, talvez nem tenham ainda conseguido desenvolver essa percepção do que é o estado de equilíbrio, para pelo menos nesses momentos mais desafiadores ter para onde voltar. É como se a gente precisasse desenvolver em algum momento isso, mesmo que seja alguma coisa muito rápida, não permanente, mas que quando realmente a coisa pega, a gente sabe para onde se direcionar. Então, o equilíbrio é uma coisa que nós fazemos, não é uma coisa que está aí simplesmente. E muitas pessoas confundem. O equilíbrio não é estar sempre bem, nesse conceito que nós consideramos sempre produtivo, sempre saudável, sempre animado, sempre bem-humorado. Não é isso. Se a gente percebe a natureza, se a gente reparar a maneira como ela funciona, a gente vai perceber o movimento de contração e expansão, o momento de frutificação, de recolhimento. Então, não é sempre ápice, não é sempre o todo, né? Aquela coisa de estar sempre com a energia lá em cima. E eu vejo muitas pessoas lutando contra isso, de não aceitar decair,
aquilo que ela considera como normal, como ok. Então se torna um conflito. E daí gera um monte de desafios, além daquilo que o mundo já está entregando, a pessoa não consegue se autogerenciar no meio dessa bagunça toda. Isso é interessante que você fala, né, desses ciclos, tanto o ciclo geral do mundo como o ciclo particular. A pessoa não consegue gerenciar e reconhecer um ciclo pessoal que está se encerrando e precisa se encerrar para ela renascer, como muitas vezes a gente falha em entender um ciclo, né, que está se fechando planetariamente, com tudo que isso implica. Humberto, essa questão, eu lendo Krishnamurti, eu lembro que ele batia muito numa tecla interessante. Ele falava que nem sempre por movimentos de massa nós conseguiríamos mudar a humanidade, era sempre através da mudança individual, porque a massa, né, amorfa de pessoas, na verdade, é composta por unidades individuais. E se essas unidades não mudarem, nenhum movimento de massa vai conseguir dar conta da questão. Como é que você vê isso? Isso mesmo, Jamil. Na verdade, nós somos contas do mesmo colar, né? Então, o que a gente pensa, sente e faz repercute planetariamente, né? É uma ilusão achar que a gente não é capaz de influenciar positivamente na transformação planetária. Basta que a gente... o bem é uma coisa que repercute. O bem não tem fronteiras, tá certo? Não tem muros, ele atravessa pelo éter planetário, ele chega onde tiver que chegar. E as pessoas se confundem achando sempre que não estão prontas, né? Que não estão preparadas ainda sou muito imaturo. Então tem sempre um veio mental, né? E nunca um veio espiritual, porque se a nossa lenha tiver madura ou seca, logo pega fogo, mas se a nossa lenha for verde, estiver verde, ainda não está no ponto de combustão, a gente tem só que ficar grato à vida e deixar que o Pai aqueça e a combustão se dê. A gente não tem que se preocupar em dirigir o fogo, a gente só tem que pedir luz e seguir o interior. É só isso, nada mais além disso. É simples, não é? E pegando a carona numa palavra que a Shelley falou, prontidão, essa palavra é uma palavra-chave, porque a gente serve realmente quando a gente está de prontidão para ser a lei, para ser aquilo que o Pai designou que é para você fazer, né? É como aquela oração de um ser que eu me confundo sempre se foi a mãe ou Ciro Aurobindo. Ele falou: Pai, eu quero ser aquilo que tu quiseres que eu seja. Quer dizer, a gente é só uma folha de papel em branco para a vida escrever o que tiver que ser escrito. A gente não tem que ficar direcionando as coisas, a força do vento, a chuva, nada. A gente só tem que ficar em silêncio e aberto para que a lei se cumpra através de nós. Eu tenho que estar percebendo aqui quando é que eu tenho que calar a boca, que palavra tem que sair da minha boca, porque é isso. Se eu não estiver aqui expressando o que vem do meu interior, a nossa conversa não vai ter valia nenhuma, porque ela vai estar contaminada só com o meu mental, entende? O que eu aprendi, o que eu li, ok, serve de base, serve de fundamento, mas a realidade ela se dá naquele eterno presente, no eterno presente, né? O que é importante que eu fale? Eu não sei, eu tenho só que estar aberto para que a palavra venha. Senão não tem diferencial nenhum, entende? É dessa forma que a gente serve. É interessante que o budismo acho que tem um conceito de ação inspirada, né? Que é diferente da ação
ignorante, quer dizer, você pode muitas vezes partir para uma ação solidária, mas se sem sabedoria, ela muito provavelmente pode redundar, sei lá, se não em desastre, não terá toda a efetividade. E a ação inspirada é aquela que foi precedida por essa meditação, por essa inspiração. Claro que isso não tira a prontidão do auxílio, né? Por exemplo, agora na questão do Rio Grande do Sul, evidentemente que não dava para esperar muito, né? Uma série de ações foram feitas por uma série de entidades em socorro àqueles irmãos ali, né? Que estavam precisando. Exatamente, Jamil, porque não adianta você simplesmente ser altruísta. Se você é altruísta na reatividade, porque se o mundo te mostra alguma coisa e você reage imediatamente, por mais boa vontade, por mais bom que você seja e queira auxiliar ali naquele momento, se você não tiver um momento de respiro, de reflexão, para analisar a maneira como fazer, como agir naquela situação, você acaba, às vezes, além de não ajudar, às vezes você acaba piorando a situação, às vezes se colocando em risco, acaba sendo mais uma pessoa ainda precisando de auxílio. Então, olhar para a vida de uma maneira consciente é não reagir instintivamente, por mais que seja por uma vontade real, alguma coisa bem altruísta, porque senão a gente se perde num mar de ações que não levam a lugar nenhum. Então eu vejo que tudo isso que está acontecendo no mundo vem trazendo muitos elementos para a gente refletir. Exibicionismo, autopromoção, o quanto daquilo que realmente está sendo feito realmente tem trazido resultados para aquelas pessoas que realmente estão precisando de auxílio ali. Então, a gente vê que, às vezes, é muito movimento, mas pouco resultado. Então, esse momento de reflexão, de analisar um pouco mais de calma. Antes de fazer um movimento, eu, pelo menos, no meu ponto de vista, eu vejo essencial para tudo que nós estamos vivendo e que nós ainda viveremos, né, daqui a pouco. Com certeza. Humberto, eu imaginei que depois da pandemia, né, que foi uma provação mundial para todos nós, houvesse mais mudanças de atitude por parte das pessoas. Eu não estou vendo isso, sabe? Não estou vendo isso. Eu estou observando as pessoas cometendo os mesmos erros, a natureza continua sendo agredida, as pessoas correndo cegamente atrás das mesmas coisas, né, que não são os valores eternos. Quer dizer, foi uma lição que não foi apreendida? Será? Essa questão da pandemia? E, Jamil, se a gente resgatar aí toda a história da humanidade, a gente vai ver que já houveram crises muito piores e a humanidade continua com um nível de consciência mas muito inferior àquilo que precisa para que ela se eleve espiritualmente. Agora, Jamil, nós estamos numa escola, não é voltando à sua pergunta, nós estamos numa escola de aprendizado. Então, uns ficam em segunda época, como na minha época ficava em segunda época, era repetente, né? Outros vão adiante, fazem vestibular, vão para outros níveis mais elevados. A maioria é reprovada, porque você, para crescer em consciência, dói, dá trabalho, precisa perseverar, precisa lutar contra as forças resistentes dentro de si mesmo, né? Quando você dá um passo em direção à luz, parece que você ativa as forças instintivas dentro de você que te puxam para baixo. E dói, crescer dói, dá trabalho, né? E também eu acho que a humanidade escolheu, quer dizer, nós temos o livre-arbítrio. Então ficou uma coisa aí meio dogmatizada, que a gente só cresce através do sofrimento. Então as pessoas parece que é uma autopunição, eles querem sofrer para poder crescer. Quer dizer, isso é
é uma falácia, porque nós podemos crescer pelo amor, né? Pelo serviço. Porque o que acontece? Qual é a chave? A chave do serviço é você ativar no outro, ajudar o outro a que ele reconheça em si mesmo a sua essência. Esse é o maior serviço que você pode prestar a alguém, né? É você encorajar o outro a buscar dentro de si as respostas para as soluções da sua vida, né? Então, a pandemia foi só mais uma comprovação de que nós estamos muito longe ainda do nível de consciência que o planeta precisa para se elevar. Shelley, eu tenho acompanhado, até por conta da minha própria origem, né? Eu sou de origem árabe, todo aquele conflito no Oriente Médio, e agora, recentemente, nós temos aquele conflito entre Israel e Gaza, né? E é complexo, a gente sabe que tem questões socioculturais, políticas, tem toda uma questão. Mas não sei se é ser ingênuo pensar, às vezes, qual que é a dificuldade do diálogo, né? De deixar um pouquinho de lado a prevenção, a desconfiança mútua, né? E tentar, sinceramente, chegar a um acordo de paz que beneficie ambos. Não, sempre tem prerrogativas, não, mas eu te concedo, mas você vai ter que me conceder primeiro isso aqui, e daí não se volta, não se chega a uma solução. Eu lembro que uma das tentativas sérias que foi feita nessa questão do Oriente Médio foi com o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, que tinha chegado a um acordo de paz, né, com a Palestina, mas ele foi assassinado, se não me engano, por um do seu próprio povo, né, que não aceitava essa postura dele por demais, digamos que tolerante. Então, na verdade, as causas são internas, radicais do próprio ser humano. Não é necessariamente uma complexidade de elementos puramente sociopolíticos, culturais. A gente está numa... Como que eu posso usar? Que palavra que eu posso usar? Uma lentidão evolutiva, pegando já o gancho da tua fala anterior. Numa lentidão evolutiva pela nossa falta de vontade em assumir o nosso papel como humanos, como espíritos encarnados aqui na Terra, fazendo todo esse processo de experiência e de aprendizagem. E é muito interessante você trazer esse assunto do quanto é simples, às vezes, você resolver uma situação que tomou uma proporção gigantesca, quando simplesmente se simplifica o diálogo. Quando você sai do ou e você começa a ver o e como uma possibilidade de não excluir aquilo que está sendo trazido pelo outro lado, porque a gente está nessa separatividade, tudo é visto por lados opostos, contradições, mas no momento que a gente sair dessa dialética que exclui a opinião do lado contrário, e a gente integrar o e ver que sempre num diálogo tem duas versões que elas podem se somar e trazer uma terceira coisa. A nossa evolução depende desse somatório, de a gente estar aqui conversando e a gente considerar que tudo isso é possível, que não existe ou, existe o e. Eu tenho a minha opinião e o Jamil tem a opinião dele e o Humberto tem a opinião dele. Como tudo isso pode se somar para que a gente saia da dialética e caia na eslética, que é o que cria uma outra coisa. Então, ainda a gente está nessa coisa da separatividade, do ou, porque sempre ou. E dizem sempre, né, a consciência, ela inclui tudo, ela não exclui nada. E nós ainda estamos nesse ponto onde a gente ignora aquilo que a gente conceitua como errado ou como menos bom. Então, uma disposição interna em você começar a olhar para os diálogos e você não ficar no julgamento daquilo que você está ouvindo. O estado de neutralidade
de saber que existe uma realidade acontecendo ali, naquilo que você acha contrário ao que você acredita. Mas se a gente não ampliar o nosso sistema de ideias, se a gente não rever isso, a gente vai continuar caindo sempre no mesmo buraco. E é incrível. A gente tem tantas histórias, tantos ciclos que a Terra já passou, tantas civilizações aí que foram extintas, e a gente continua repetindo as mesmas coisas. É como se tivesse um buraco na nossa frente e a gente estivesse direcionando para ele. Ah, o buraco está ali, mas eu não faço um desvio, eu caio ali de novo. Eu não faço nada para tapar o buraco, eu vou cair ali de novo. É isso que nós estamos vivendo como civilização. Então, eu não sei. Eu acredito que a única coisa que pode mudar esse enredo que nós estamos vivendo é assumindo postura. Se a gente não assumir postura, como o Humberto falou, crescer dói, né? Crescer dói, porque requer que você mude teus padrões, que você assuma outros comportamentos, e é estranho no começo. Agora, quando você se dispõe a seguir nessa linha de eu sei que tem uma via única, não existe duas vias, existe uma via única de integridade, de valores, de disciplina, que não são aqueles princípios que você não abriria mão nunca. Quando você se coloca disposto a seguir ali e não se corromper, as coisas começam a mudar. E tá aí, só isso já é um trabalho gigantesco para todos nós, porque é mais fácil a gente continuar na normose, na zona de conforto ali do que é conhecido, daquilo que nós já estamos habituados, do que realmente mudar, assumir uma postura diferente diante ao mundo. Olha, esse nosso encontro, né, essa nossa primeira experiência, ela, ainda que rápida, eu acho que está gerando tantos frutos, tantas sementes para reflexão, que realmente acho que é algo muito promissor que está nascendo aqui. Eu gostaria, antes de a gente partir para o final, que vocês dois respondessem para mim uma pergunta assim, respondessem esse comentário de um conhecido meu, que há muitos anos atrás falou para mim: Jesus veio e nos salvou a humanidade, Buda veio e nos salvou a humanidade, Krishna veio e nos salvou a humanidade continua até pior, por que eu tenho que salvar? O que você responderia, Humberto? Eu responderia o seguinte, Jamil, tem uma distorção na pergunta, porque é o contrário. Se não tivesse havido a encarnação desses seres, eu acho que o planeta já tinha evaporado, porque a sustentação do planeta se dá por esses atributos ligados ao amor, à fraternidade, à compaixão, à caridade, deixado por todos esses seres, né? Essa ordem de seres evoluídos é que sustenta espiritualmente o planeta. São como os centros planetários hoje que existem, e são como seres espelhos que vêm com uma missão de resgatar a humanidade e também de ser o porta-voz da bem-aventurança, dessa nova maneira de enxergar a vida sobre o viés da alma e não da mente, né? Então, eles deixaram a semente desse novo despertar, e que é o que mantém a humanidade até hoje, é a minha visão, né? E a gente pode ser... Paul Brunton tem um exercício que ele fala que é como se, né? Você tem que agir, pensar, fazer as coisas como se fosse um eu superior. Tipo, você está num ponto de decisão, você pergunta o que Madre Teresa faria, né? O que um Gandhi faria, o que Cristo responderia a essa pergunta, né? Você exercer a dignidade de ser na vida um eu, o teu eu maior, né? Você não se considerar um ser mental. Então, se a gente se porta na vida como se fosse um eu, tudo muda, né? A gente vai começar a fazer diferença. E ele fala também que a gente está diante de um dos maiores paradoxos da humanidade, que a gente procura por algo
que a gente não pode perder. Nós somos a própria manifestação divina. Só que a gente está iludido pela mente, pela ilusão da separatividade. Copiando aqui a palavra da Shelley, nós temos uma grande ilusão mental, né? Nós somos um. Isso é um fato. Isso, como é que você prova isso? A gente não prova, não consegue provar. Ou você sente isso no teu coração e fala, ou então, porque existem milhares de autores que falam sobre isso, mas essa coisa só se torna verdade para ti quando você experimenta por átomos de segundo essa sabedoria. E é como se a gente estivesse num quarto escuro, muita gente, e alguém vai lá e abre uma pontinha da cortina. A luz entra e ilumina a escuridão em volta, entende? Esse é o nosso grande papel, é abrir essa cortina, mas nos postando como se fôssemos um ser espiritual e não um ser que é cidadão da sua mente. Eu responderia dessa forma. Complementaria a tua fala, Humberto, porque é interessante a interpretação que a gente faz das coisas que acontecem, porque a existência benevolente, ela traz elementos para nós, para facilitar a nossa caminhada, mas nós somos a nossa própria salvação. Esses seres que passaram aqui deixando esses legados, esses exemplos, eles vieram aqui para auxiliar no nosso próprio processo, mas eles não vieram aqui para salvar ninguém, porque, como você disse, nós somos seres divinos, nós somos dotados de capacidade de fazer isso, e a gente continua terceirizando a nossa evolução, continua terceirizando o nosso aprimoramento, a nossa lapidação. Então, fazer um segundo olhar sobre essa história que a gente aprendeu, que a gente interpretou, completamente distorcida, de acordo com o meu ponto de vista também, faz com que mude completamente a maneira como a gente se relaciona com as coisas, né? Eles vieram para cá, o que nós fizemos? A gente moldurou a fotografia deles, a imagem deles, colocamos numa parede e a gente fica ali cultuando e pedindo intervenção, sendo que eles vieram como um exemplo para que nós nos tornemos como eles, para que a gente se torne eles. Se eles conseguiram chegar naquele patamar de evolução, nós também conseguimos. Eles vieram para cá para mostrar essa possibilidade para nós, que cada um tem essa capacidade de se tornar um ser iluminado. E é interessante porque a gente não olha para a vida dessa maneira. A gente se encolhe com medo de ser ousado, com medo de se achar arrogante. Nossa, então você vai dizer que você vai virar Jesus Cristo. E isso não é arrogância, é entender a mensagem que ele veio trazer. Ele não veio aqui para a gente virar seguidor e ficar seguindo, achando que ele veio salvar nós. Ele veio aqui para mostrar que nós temos a capacidade de nos tornar ele, tão bom quanto ele. Inclusive, ele, se formos crer nas Escrituras, ele mesmo disse isso, né? O que eu fiz, vós também o fareis, e coisas ainda maiores, se quiseres, né? Exato. Com ele mesmo falou. Meus amigos, para a gente fechar esse papo tão gostoso, que riqueza! Olha, pessoal, você de casa, transmita esse diálogo para os seus amigos, para os seus conhecidos, para o pessoal que está assustado, que está triste, que está preocupado com a situação do mundo, para que essas reflexões, né, possam se espargir quais ondas, né, refrescantes, calmantes, né, atingindo todo esse povo aí que está realmente prisioneiro do medo, né? Faça a sua parte para divulgar esse bate-papo tão rico. E eu queria fechar com essa pergunta: ordem e caos, opostos ou complementares? Eu gostaria de saber a sua opinião, Jamil. Você acha que o caos faz parte do equilíbrio? Eu creio que sim, Shelley. O ocultista Eliphas Levi, ele tinha uma frase que poucas pessoas entendiam, que ele falava que o diabo é Deus invertido. O que ele queria dizer com isso? Que, na verdade, era apenas a sombra da própria divindade ou a ausência da divindade, mas que traz um potencial pedagógico, que pode reconduzir a divindade, a própria sombra.
Então, às vezes, eu enxergo o caos assim, uma espécie de, tudo bem, não quis aprender pelo amor, então vem um outro professor, igualmente, divinamente autorizado, que vai nos dar uma lição um pouquinho mais difícil, mas que mantém esse equilíbrio, né? Entre estabilidade, porque o caos também, às vezes, ele é interessante para nos tirar da modorra, né? Para nos tirar, às vezes, de uma certa acomodação. Quando está indo tudo bem, a gente tem essa tendência de se acomodar e parar de crescer, né? Então, eu acho interessante, até tem Helena Herrich, não sei se vocês já ouviram falar, ela tem as suas famosas cartas aos seus alunos, né? E uma das cartas dela que mais me impressionou, ela falou, e nos dias de vitória, eu faço votos de que vocês não parem de crescer, que vocês não se deslumbrem pela vitória, vocês continuem lutando pelo seu próprio crescimento, porque é mais ou menos isso. Enfim, é como eu penso. E você, Shelley? É o aprendizado pelo contraste, né? Quando existe uma linearidade, tá tudo bem, parece que a gente se esquece que tem um caminho ascendente, ininterrupto, pronto para a gente seguir. A gente estaciona, é como se a gente não tivesse motivação para continuar seguindo. Então, quando acontece uma desordem, quando traz alguma coisa que incomoda, é como se fosse um lembrete, opa, se move, a vida não parou, segue em frente. Eu acho que é mais ou menos por aí. E você, Humberto, o que você acha? Não, eu acho, como você, eu acho que a consciência nasce pelo contraste, né? Então, eu acho que tudo está sob a égide do bem. Eu acho que não há caos nem ordem. Eu acho que é um profundo bem oculto que permeia tudo. E na nossa visão parece que é desordem e parece que é um caos, mas no fundo não é. No fundo não é. Se olharmos com os olhos da alma, a gente vai ver um profundo bem oculto. Acho isso como um arco-íris, né? São tonalidades de cores diferentes, parece que são diferentes, mas elas formam um todo harmônico. Eu sinto isso. Prova aí, não consigo provar, só consigo dizer o que eu sinto, que estamos vivenciando um arco-íris, né? Porque como é que vai construir o novo? Eu acho que isso tudo é o bem que está por detrás. É o meu sentimento, não é o meu conhecimento, é o meu saber interior que julga dessa forma. Olha, pessoal, quero convidar vocês a conhecerem os trabalhos individuais dos nossos dois queridos convidados aqui. O Humberto, como vocês sabem, ele gerencia o site Pedra no Lago, ele tem um livro lançado também de mesmo nome. Está aparecendo aí os dados do Humberto para que você conheça o trabalho tão bonito dele. E a Shelley, mesma coisa, já nos deu uma entrevista muito inspiradora também. Os dados dela estão aí pipocando para que você conheça todo o trabalho. Ela mora num lugar maravilhoso, ela tem um estilo de vida super harmonioso, ela tem uma publicação toda poética, inspirada, que vale a pena você adquirir. Quero realmente que você conheça o trabalho dela. Na descrição desse vídeo você também tem os links para, digamos que, o domicílio cósmico tanto da Shelley como do Humberto, para que você conheça o trabalho desses dois grandes servidores da humanidade. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, escreve aí o que você achou desse nosso primeiro diálogo, né? Que reflexões lhe suscitaram. Você tem alguma pergunta, talvez, para o próximo diálogo, que você gostaria de ver respondida aí pelos nossos amigos, participantes, por nós? Escreve aí que nós ficaríamos felizes em saber. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.